Não sei se você sabe que antes da Parashá de Korah, a Torá vai falar dos pecados de ignorância. E aqui que as pessoas acham, por exemplo, eu cometi algo sem saber. Elas acham que ignorância vai tirar o fato que elas pecaram. E a ignorância não significa que você não tenha pecado ou que não receba algum tipo de consequência. Porque todo pecado existe uma consequência. A ignorância, pecar por ignorância, não significa não pecar. E também não significa que não vai colher. Por isso não pode viver em ignorância. Hosea 4:6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Ignorância. Se o povo estiver ignorante, ele vai estar pecando muitas das vezes sem perceber. E se ele estiver pecando sem perceber, vai estar pecando. Por isso, sai da ignorância. Porque aqui a Torá vai falar claramente que mesmo que a pessoa peca sem saber, levará o seu pecado sobre si. Moral da história: se arrependa, se entristeça pelo tempo que você viveu transgredindo. É como se eu descobrisse que eu vivi a minha vida inteira decepcionando a Deus. Korah era inteligente, diz os sábios. E eu vou ler aqui um artigo para você entender. Sábio ou tolo? A porção dessa semana de Korah relata a história trágica do montinho formado por um homem chamado Korah, Números 16, que organizou uma rebelião contra Moshe e contra Aharon, escolhidos pelo Todo-Poderoso para atuarem respectivamente como profeta e como sumo sacerdote. Os sábios do Midrash, os rabinos do Midrash, fizeram uma estranha observação. Korah era inteligente. Declaram os rabinos. Então por que ele cometeu tamanha tolice? O que levou o esperto Korah a declarar guerra contra Moshe e Aharon? A pergunta deles é intrigante. Como os rabinos sabiam que Korah era inteligente? Essa pessoa ou sua sabedoria jamais foram mencionadas na Torá antes. Portanto, de onde vem a certeza de que Korah era um homem sábio? Talvez fosse um tolo. A resposta é clara. É que os rabinos discerniram a sabedoria de Korah com base nesse mesmo incidente. O próprio motim de Korah contra a autoridade de Moshe e Aharon demonstra sabedoria e percepção. Mas por quê? Na superfície, o motim parece ser um sintoma de boa velha inveja, de um ego desenfreado ansiando pelo poder e pela fama. Por isso devemos dessecar o argumento de Korah. A comunidade inteira é sagrada. Essa foi a argumentação de Korah. Ele estava errado? Não. Disse Korah a Moshe e Aharon na porção da semana: e Deus está dentro deles. Por que vocês se exaltam acima da comunidade de Deus? Essas palavras são poderosas. Elohim está dentro de toda e em cada pessoa. Então, por que alguém se considera espiritualmente superior a qualquer outro? Verdade e santidade são embebidas em toda e em cada alma. Dentro de cada coração pulsante flui a energia cósmica. Então, por que Moshe está dizendo ao povo o que Deus deseja? Porque Aharon está servindo como exclusivo sumo sacerdote de Deus? Por que um judeu precisa de Moshe para ensinar-lhe a palavra de Elohim e de Aharon para realizar o serviço no templo sagrado por ele? Porque ele próprio tem uma alma que é uma centelha da chama divina. Porque
Ele não pode entender seu relacionamento com Deus por si mesmo, sem professores, líderes e sacerdotes. Cora é o pai da anarquia espiritual. Cora argumenta contra todas as formas de autoridade e liderança espiritual e contra qualquer papel prescrito na comunidade espiritual. Cora aspira a criar uma sociedade livre de distinções, fronteiras e categorias. Nós somos todos divinos, portanto somos todos um. Imagine que não houvesse nenhum Moshe, nenhum Haron, nenhum santuário, nenhum dos coranitas, levitas, israelitas e nenhuma autoridade religiosa também. Imagine. É fácil se você tentar. E os judeus viveriam como somente um. Então, a partir dos judeus, acreditava Cora, o fluxo de energia holística chegaria a toda a humanidade e o mundo viveria como um só. A mensagem de Cora, confessamos, toca uma corda dentro de nós. Existe algo sobre essa visão que ressoa em nossos corações. Isso porque Cora estava totalmente certo. E é por isso que a Torá deseja que saibamos sobre sua ideologia. Pois ele também estava totalmente errado. Somos individuais, que cada um tem um chamado de Deus. E que o Eterno vai operar em cada um diferente. Alguns serão usados. Por exemplo, já tentei cantar. Não é para mim. Mas se você ver a Cássia cantar, você vai gostar de ouvir. Cada um tem um dom que Deus lhe deu. Nem todos são líderes, mas todos fazem parte de um corpo. Lembro que Yeshua chamou 12 discípulos, mas não chamou nenhuma mulher para ser discípula. Portanto, as mulheres têm um papel no lugar que Deus chamou. Então significa que elas são importantes nessa diversidade de almas. Cada um no seu lugar e cada um fazendo o seu melhor naquilo que o Eterno lhe chamou. A argumentação de Corá é inteligente, mas ao mesmo tempo é tola. Porque Deus que chama Moshe e Arão e vai designá-los com esse papel. Foi o Eterno que chamou cada um de nós, mas entendo eu que nós temos que entender e buscar entender é para quê, por quê, o que o Eterno quer de mim. O Eterno te chamou para ser o quê? Um intercessor, seja, faça bem o seu trabalho. O Eterno te chamou para ser um ministro da palavra, faça bem o seu trabalho.